Salve, salve, meus amigos. Ah, adorei o fundo da Thaís, igualzinho ao meu. Ó, fica legal essas coisas assim, a gente fica igualzinho. Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossas câmeras, microfones, para bater um papo sobre cultura. E eu sempre digo, viu, Thaís, que cultura, junto com educação, são as coisas que constroem o ser humano. Se a gente investisse cada vez mais em cultura, cada vez mais em educação e menos em bobagens que acabam sendo investidas, e falasse menos também de política, de economia, uma coisa que só deixa a gente nervoso, a gente construía pessoas melhores. E pessoas melhores constroem uma sociedade melhor. É tudo consequência, né? A gente investe no bem, o bem acaba sendo construído e é muito legal. Estou aqui com a minha mais nova amiga, Thais Emília, que eu já agradeço demais a presença no Café Cultural. Obrigado ao Eliakim também, que é o assessor dela, que sugeriu essa pauta fantástica. É importante essa parceria com as assessorias de imprensa que eu tenho. Como fui assessor de imprensa há muito tempo, eu valorizo demais também essa profissão. Thaís, te dando as boas-vindas, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, para a gente começar o bate-papo. Quem é a Thais Emília por Thais Emília? Nossa, que pergunta complexa. Imagina! Eu acho. Quem é a Thais Emília? Eu falo que a primeira coisa que eu sou é mãe, né? Porque eu acho que a Legal. é muito impactante, né? Eu sou mãe, eu tive 4 filhos, então eu tive um filho com doença rara que faleceu, então acho que traz muitas vivências específicas ali na maternidade. Sou muito autista, tenho um filho autista também de 16 anos, que também tem uma doença rara. E sou mãe também, tive um filho intersexo, né? Com variações das características corporais. Então, sempre que alguém pergunta quem é Thais Emília, eu falo, eu sou mãe porque a maternidade me trouxe questões muito profundas, né? Maternidade atípica, a maternidade de doença. Mas de formação, né? Eu sou pedagoga, socióloga, educadora física, eu gosto muito de estudar. Sou psicanalista, escritora, eu tenho mestrado e doutorado em psicologia da educação e estou cursando agora o pós-doutorado em educação também, mas trabalhando a questão ali da formação de médicos, que é a área que eu atuo nessa área de sexualidade, né? A atuação de médicos que trabalham ali com crianças intersexo. Ou seja, você vai colocar um doutor aí, uma doutora Thais Emília, mas né, um doce de pessoa. Não precisa falar doutora, não. Não, aqui é todo mundo amigo. Thaís, você sabe que eu tenho uma certeza na minha vida que eu acho que não existe acaso. Eu acho que as coisas vêm para a gente conforme a gente precisa, conforme a gente merece, conforme a gente está preparado. Ou para nos obrigar a nos prepararmos para as coisas. Sim. Então, eu acho que você, como pessoa, como profissional, tem tudo isso que você podia muito facilmente encarar como problema. Mas não, você encarou como uma coisa para você se construir como pessoa e como profissional. Muito legal isso, muito legal, gente. Eu tenho que agradecer por você ter tomado essa decisão. Eu acho muito bom você ter feito isso. Thaís, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, com um autor que escreveu um livro sobre autismo. E aqui, assim, a gente vai batendo papo sobre alguma coisa, qualquer hora a gente chega no teu livro, relaxa. E a gente vê assim, mas hoje em dia tem muito mais casos de autismo do que tinha num passado até recente. E eu falei, não tem mais casos. O que nós temos é uma divulgação maior, uma abertura maior desse assunto, desse tema, para que ele seja debatido, para que ele seja entendido, para que ele seja acolhido. É mais ou menos por aí que você tem visto também nas suas pesquisas, no seu estudo? Eu entendo que na história da humanidade se passou por um processo muito grande de segregação e de exclusão. Então, assim, tanto as pessoas autistas como as pessoas com qualquer deficiência, também as pessoas nascidas intersexo, né? Depois você vai explicar para os nossos ouvintes exatamente o que é a questão intersexo, mas eu queria falar isso contigo também. Vamos lá. Elas ficavam segregadas, ficavam em instituições, né? Então, assim, com o movimento ali da educação inclusiva, a luta das pessoas com deficiência também desde a década de 70, que é muito forte. Então, começa-se ali
essas pessoas quererem ser vistas, estarem inclusas, e essa luta muito forte ali. Então, na verdade, hoje se tem o quê? Mais informação e a inclusão social se resistindo, né? Aquela luta diária de querer estar e ocupar os espaços de todas as pessoas. Tem espaço, né, Thaís? Tem, esse espaço existe. Ele é possível de ser. Eu não sei se é ocupado, ele é possível de ser. De estar junto. Basta abrir os olhos e basta ver. Sim, o espaço de todos. Então, eu vejo assim, eu trabalho há mais de 20 anos, né, com educação inclusiva, né, e eu via muito essa trajetória, né, já peguei a educação nesse foco da inclusão, né, mas mesmo assim é uma luta diária, 24 horas, para que se ocorra essa inclusão. E principalmente a gente pensa ali na questão do autista, que se tinha pouca informação, né? E muitos diagnósticos, até hoje tem isso, erros de diagnóstico. Acontece muito isso, eu vejo isso, né? Porque eu sou professora de educação especial, mas eu atuo numa universidade, eu atendo na faculdade, autistas, adultos. E as pessoas falam, nossa, mas tem autista na faculdade? Tem, gente, tem autista na faculdade, tem autista casado, tem autista que é juiz, tem autista que é médico, que é motorista, que é manicure, que é professora, né? Então, é isso, né? É apenas uma condição, né? Sim, porque na verdade, né, Thaís, eu acho que há pouquíssimo tempo, entrou uma palavrinha antes do termo autista, que é o espectro autista. Ou seja, nós estamos compreendendo hoje que esse espectro autista ele é extremamente amplo. Antigamente, assim, tinha um carimbo, né? Autista, carimbava a pessoa e colocava a pessoa de lado. Autista não verbal, né? Que quando se falava de autista, estava falando só do autista não verbal. Quer dizer, hoje a gente começa, está muito no comecinho, eu concordo contigo, a compreender que existem, não sei se é grau, se é nível, sei lá, existe esse espectro autista, e que, gente, de repente a pessoa fala, nossa, mas eu estou aqui em verdade, então, qual o problema? O se reconhecer é importante, o se acolher é importante, e o saber que é possível estar junto. Quer dizer, mas eu posso estar sentado numa mesa de bar conversando? Pode. Eu posso? Pode. Não interessa o quê? Pode e deve. Basta ter o que você falou: conhecimento, ter informação e ter um pouquinho de mente aberta. Daí entra a questão ali que eu sempre fico pensando, né, a gente falando do autismo, né, e puxando um pouco para o tema de hoje da educação sexual. Aqui a gente está falando de tudo, daqui a pouco estamos falando de futebol, sei lá, qualquer coisa. Eu lembro quando a pesquisa que eu fiz, que resulta nesse livro, né, que foi uma intervenção de um ano numa escola, né, sobre educação sexual, eu lembro que foi uma das questões que vieram, porque eu tinha eu tinha um dos alunos lá do ensino médio, ele tinha paralisia cerebral, não era autismo, era uma condição. E eu lembro que ele traz várias questões ali, porque era uma intervenção semanal que a gente fazia de atividades de educação sexual na escola, porque a educação sexual ela tem que ser sistemática, não adianta eu ir lá só fazer uma palestra e pronto, não. Uma horinha, né? Eu tenho uma aula por semestre de educação sexual, está resolvido. Você está falando de educação, e a educação, ela é formação, e ela tem que estar presente constantemente, você tem que estar ali disponível. E eu lembro desse aluno, né, que ele estava com quase 18 anos, e ele tinha paralisia cerebral, e ele ficava triste, porque as pessoas não viam ele como uma pessoa de 18 anos, mas como uma criança, inclusive em relação à sexualidade dele. Então, quando tinha festas ali da sala de aula, tal, não convidavam ele. Então, quando falava, fulano beijou, não sei o quê, ou é bebê, né, que eles falam boca virgem, e aí ele falava assim, eu também quero beijar, eu também quero ir na festa, e em função da questão ali da deficiência, ele sofria essa exclusão. Então, ele estava ali, até que ponto acontecia essa inclusão realmente escolar? Ele estava ali na sala de aula, nas atividades escolares, pedagógicas, mas ele não estava tendo aquela inclusão mesmo de ir na festa
com os colegas, ser chamado e ser visto como alguém ali com quase 18 anos, né? E que também tem sexualidade, também tem desejo sexual, viam como eu. Oxe, né? como? E então, assim, esse atravessamento, e com o autismo também tem esse atravessamento. Nossa, de achar que, principalmente a criança e o adolescente autista, né, pensar que né, que a sexualidade não acontece. Aquela coisa, né? Muito provavelmente esse teu aluno de 18 anos, ele não ia estar no time de vôlei da escola, mas ele podia ser o líder da torcida do time de vôlei da escola, e ele ia estar participando. É isso que as pessoas precisam pensar. Como fazer a inclusão, como deixar estar junto, sabe? Sim. Em todos os momentos. E é isso que, sabe? E é tão gostoso, Thaís. É tão gostoso quando você faz essa inclusão. E eu falo um pouco, porque um pouco do meu trabalho, fora, obviamente, aqui do jornalismo, não é com essa questão de acolhimento, com tudo. Mas é tão gostoso quando a gente vê isso, né? É tão gostoso quando a gente vê uma pessoa dentro do espectro que é diferente, entre milhões de aspas, por favor, e tá junto. É tão gostoso quando a gente consegue ver isso. Faz um bem pra gente, né? Eu falo das singularidades, né? Que a gente fala, diversidade, diferente. Eu penso, cada ser humano, todo ser humano é único, tem suas especificidades, todos. E suas singularidades, e vai ter necessidades específicas, todo ser humano. Né? Porque às vezes falam, é só... Quando se fala em educação especial, por exemplo, o público-alvo da educação especial, quem que é? Né? Os alunos com deficiência, autismo, superdotação. Não! Eu penso que a gente tem que ter um olhar amplo, além, né? Pensar que todos temos necessidades específicas, todos nós temos singularidades, né? Em todas as áreas da educação, a gente tem que pensar isso. Eu sempre falo, Thaís, que assim, quer me ver feliz? Me dá um texto para escrever. Me dá alguém para bater papo. Agora, 2 mais 2 com calculadora, para mim, é algo extremamente complicado. E não me dá um lápis, uma régua e um papel. Assim, desenhe uma linha reta, vai sair torta. Vai sair alguma coisa torta, não tem como. Sei lá. Agora, Thaís, vamos dar uma viradinha. Explica pra gente, por favor, exatamente o que é uma pessoa intersexo. Intersexo, a gente vai pensar o que? É uma questão congênita, tá? Então, é genética, de nascimento, é congênito. Tá. Então, são bebês ali que nascem. A gente vai pensar o quê? Né? Hoje a gente vai definir o sexo. Quando nasce um bebê, que a gente fala, é um menino. Como que nasce esse bebê, né? Ele tem pênis, é menino. Quem tem piozinho é menino, não tem piozinho é menino. Isso. Só que a gente vai pensar que vai além. A definição do desenvolvimento sexual vai além disso, porque a gente tem cromossomos, né? Então, o menino, ele vai ser XY, a menina XX. De órgãos internos, a menina vai ter ovário, útero, o menino vai ter os testículos. E na puberdade, o que acontece? Desenvolve as características sexuais secundárias. Então, a menina vai o quê? Menstruar, desenvolver mama, então são o desenvolvimento sexual secundário, o menino vai virilizar, vai desenvolver pelo, engrossar a voz. Só que não são todos corpos que são assim, a gente tem mais de 150 variações de corpo, então a gente vai ter... Tem até um livro que é meu também, que é o 150 Variações Intersexo, que é um outro livro. Que legal esse. Que legal, eu sou acadêmica, a gente tem que produzir muito, mas assim, esse livro também são 3 autoras, né? Sou eu, a Cel, que é uma jornalista, e a Dione, que é terapeuta ocupacional, que a gente levanta todas as síndromes congênitas que vão trazer uma vivência intersexo. Mas deixa eu explicar o que é intersexo, né? Tá. Então, por exemplo, muitas vezes uma menina nasce ali, tem a vulva e a vagina. Só que chega na adolescência, na puberdade, ela não... A gente vai falar, adolescência é um fenômeno cultural, puberdade é um fenômeno biológico. Então, chega na puberdade... Você dura até uns 40 anos para alguns, né? É aquela coisa... Ela não menstrua. Não menstrua, vai fazer exame e descobre que não tem útero. E aí o médico pede um exame genético e descobre que ela é XY. Então, existem pessoas que são mulheres que são XY, mas têm vulva. E às vezes vai descobrir só na puberdade. E as escolas precisam falar disso nas aulas de biologia e ciência, porque você vai ter alunos ali. Claro.
É 10,95% da população tem as variações corpóreas. A gente 10%. tem homens, muita gente. É muita gente isso, menina. Vivendo em segredo, em sigilo, por medo do preconceito. Aí a gente tem também, por exemplo, XXY. O que acontece com uma pessoa que nasce XXY? É a síndrome de Klinefelter. Ela também vai ter alterações corpóreas. Normalmente vai nascer com pênis, mas na puberdade esse menino também não vai desenvolver as características sexuais masculinas. Pelo contrário, vai desenvolver características secundárias assim, mama, mas também não, geralmente não vai ter útero, né? Mas acarreta em algumas questões ali para aquela pessoa, vai ter um impacto. Primeiro, porque pouco se fala disso, traz um sofrimento emocional, tudo. Então, assim, e tem corpos, por exemplo, eu tive um filho que nasceu intersexo em 2016, que também eu acabei escrevendo livro também pela mesma editora, autobiográfico dele, porque impactou em mudanças de leis no Brasil. Então, em 2016, ele nasceu. O que aconteceu? Na verdade, ele tinha ausência de órgãos genitais, então não dava para saber se era menino ou menina. Então, ficou sem registro. Ficou sem registro de civil. De nascimento. Na hora lá que nasceu, eu falei, menino ou menina? Boa pergunta. E aí? Aí foi fazer um exame interno, porque ele nasceu assim. Eu já dava aula em faculdade, ele nasceu, meus colegas, professores, que estavam no parto, eram tudo professores de medicina. Então, o que aconteceu? Foi fazer os exames internos. Aí não tinha útero, não tinha ovário, não tinha testículo. E aí, o que é? Né? É assexual. E aí tinha que fazer o quê? Exame genético, para definir se for XY menina, se for XX menina. Só que a gente sabe que pode dar XXY, X0, translocações e tudo mais. E aí, o que é? Gente, é intersexo, porque a vivência dessa criança, mesmo que ela seja XY, na puberdade, ele não ia desenvolver as características masculinas, porque ele não tinha testículo, também não ia desenvolver a feminina. Então, o intersexo é essa vivência psicossocial de pessoas que têm um corpo que foge a essa congruência do masculino e do feminino. E a gente tem 150 corpos de variação. É muito. Gente, que coisa bonita, que coisa boa saber isso. O hermafrodita é o hermafrodita também. Uma das condições intersexo é raro, mas tem. Eu já atendi 4 casos, né? É o hermafroditismo verdadeiro. Nesse livro, nos 150 variações intersexo, eu falo dessa condição. Normalmente a pessoa é XX e XY, tem 50% de cromossomo XX, 50% XY, tem testículo, pênis, vulva, vagina e útero, né? Então, tem crianças que nascem assim, e aí fica o impacto. Como que eu educo essa criança? Exato. Como os pais educam e lidam com essa criança? Como eles lidam com a sociedade, com o vô, com a avó, com a vizinhança. Exato. E aí, olhando para essa pessoa, assim, como que ela se sente? Sabe, ela vai, que nem você falou, ela vai chegar na adolescência, vai ter a questão do desejo, a questão do desenvolvimento das emoções, da sexualidade. E ela vai lidar como? Como mulher, como? Gente. Né? E assim, independente de como assim, mas ele vai gostar de sair com homem, vai gostar de sair com mulher, pode gostar de sair com quem quiser. Sabe, aqui, por favor, nós temos essa liberdade, a gente tem que ter essa consciência, não é isso. Mas assim, como que ela vai se sentir? Sabe, que relação que ela vai querer ter? E aí é um novo desafio para pais e educadores, né? Primeiro na infância, depois na adolescência. Então, na ausência desse material todo, quando eu tenho meu filho, eu estava começando o doutorado, eu pensava, eles falavam assim, então a gente faz uma cirurgia, uma plástica de vagina e você educa como menina. Eu falei, não, imagina, porque eu sou pedagoga, eu sei que eu posso fazer a plástica que for, o que importa é a identidade. Exatamente. E a gente não deixou fazer a cirurgia, nem o meu marido. Eu também, parabéns. Eu procurava cartilhas, literatura sobre, não tinha nada. E aí foi que eu conversei com o meu orientador de doutorado e falei, olha, eu vou mudar minha pesquisa de doutorado, eu preciso, como mãe, por isso que eu falo, em primeiro lugar, eu sou mãe, depois pesquisa entender, e como a questão do meu filho foi muito publicizada, porque como ele não pôde ter certidão de nascimento, aí eu procurei o Ministério Público, saiu muita reportagem, aí em 2021... É um direito da pessoa, isso, independente de qualquer coisa, sabe? É um direito da pessoa. Documento. Eu fiquei sem licença maternidade.
Aí, aí, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça muda ali um provimento e muda a certidão de nascimento do Brasil em função desse meu filho, do Jacob. Tá. Disso que eu fiz até o livro. E então, o que acontece em 2021, né? A gente passa a poder registrar sem o sexo, criança que nasce intersexo. Nasceu intersexo, você pode deixar sem o sexo na certidão, para conforme a criança vai crescendo, você depois apontar ali o sexo que vai colocar. É a melhor solução, Thaís? É a melhor solução, é essa? É deixar em branco e preencher depois? Ou teria uma solução mais acolhedora? Colocar, escrever lá, intersexo, e depois, sei lá, corrigir, não sei. A gente tentou o termo intersexo na justiça, na época. A gente tentou, mas não conseguiu, tá? Então, se conseguiu isso, né? Ignorar, que fica em branco, mas sai escrito, quando imprime a certidão de nascimento, sai escrito ignorar. Eu acho isso muito impactante. Eu estou ignorando toda a palavra é horrível. Eu acho muito profundo, ainda eu penso até do ponto de vista psicanalítico, é profundo. Eu vou ignorar que é uma criança que fica sem certidão, hoje ainda não consegue ter CPF, tá? A gente está lutando na justiça. Protocolamos o Estatuto Federal da Pessoa Intersexo, a Lei Jacob, está correndo em justiça, porque ainda tem muita ausência de direito para essas crianças, né? Eu que protocolei. E aí, o que acontece? Quando eu falo desse impacto todo, então, assim, aí acabou saindo muita notícia dele, então muitas famílias me procurarem e tudo mais. E aí é a hora que a gente pensa, né, em tudo isso. Gente, vamos acolher, é o acolhimento que é importante, né? E esse acolhimento a gente se faz através ali da educação, né? Claro. Então, assim, quando eu começo a perceber ali, né, a medicina muito desestabilizada em relação a essas crianças, o que eu faço? Eu faço plástica? Não, a plástica não vai resolver, tem a questão psíquica interna, tem o desejo, né? Então, assim, acompanhamento pela vida toda, sistemático e tudo mais, né? E aqui, até nesse livro aqui, ó, do Educação Sexual, não sei se dá para ver, eu trago também... Que é a desculpa, né? A nossa desculpa para estar aqui hoje é esse livro, né? Puramente desculpa, mas é boba. Mas eu trago, no meio dele, ali eu trago todas as questões ali dos adolescentes e também trago também as questões, por exemplo, e a puberdade da criança intersexo, né? Porque tá todo mundo menstruando e ela não, ela também quer menstruar, né? Tá todos os meninos grandão crescendo e ele continua pequenininho. Então, esse impacto, e quando isso não é falado nas aulas de biologia de ciência, o sofrimento é maior. Agora, se eu falo de uma forma mais natural, olha, gente, existem 150 variações de corpos intersexo, 150 condições ali que vão trazer essa vivência, são muitos, né? E que pode se ter uma vivência saudável e feliz dentro desse espectro. A gente vai falar no espectro também, intersexo, porque são variações de corpos. Claro, gente, se são 150 variações, é um espectro. Agora, até isso, na verdade, colocar isso nas aulas é uma batalha, mas não é. Só que para isso ser colocado nas aulas, nós temos que ter professores preparados para falar sobre isso e responder as perguntas de alunos. E a gente sabe que criança é cruel. Criança eu acho que é a idade mais cruel. Mas eu acho que as instituições e os adultos são mais cruéis. A criança, muitas vezes, ela reproduz o que ela está vivendo. Não, concordo. Você tá perfeita, você está correta. Ela reproduz o que ela escuta em casa, né? Na verdade, a gente precisa... nas redes sociais. Na verdade, assim, os adultos são burros, sabe? Os adultos são ignorantes. A criança pode ser cruel, mas os adultos precisam... tem uns ignorantes por aí, pelo amor de Deus. Agora, a gente precisa preparar os professores, né? A gente precisa preparar professores e tá fácil isso, tá possível preparar esses professores. Olha, o que eu percebo, eu tenho ido em muitas escolas, até redes municipais, estaduais me chamam para dar capacitação, tanto para professores como para profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, tanto na área de educação sexual como na área de intersexo. E geralmente eu sou muito bem recebida, e as pessoas ficam assim... às vezes angustiadas e aliviadas. Algumas pessoas, nossa, então aquela aluninha que a gente teve na creche, que era diferente, que não sei o que, então era intersexo. Olha, então... E às vezes alguma professora, alguma diretora, alguém fala, olha, gente, eu tenho essa condição, e se abre e tal. Então tem sido possível.
mas é muito assim, da iniciativa de cada rede de ensino. Então, tem redes de ensino que tem um respaldo mais científico e vai estar aberto a essas pautas, porque a gente está trazendo, são dados científicos, né? São corpos que existem assim que vão ter essas vivências. Então, assim, então a gente percebe muita variação conforme a rede de ensino. Então, tem redes que vão lá e dar capacitação para os professores, também em relação à educação sexual, pensando em prevenir abuso sexual, violência. A educação sexual, ela previne, acima de tudo, que as pessoas se envolvam em relacionamento abusivo e ela previne o feminicídio. É algo sem dúvida, sem dúvida. Perfeita colocação. Tanto para meninas como para meninos, né? Porque é uma coisa que eu vejo nesse livro, né? É uma pesquisa de 10 anos. Então, mais de 10 anos, em 2013, ali, quando eu pego as primeiras levantamentos das questões ali dos alunos, das caixas de dúvidas que eles colocam, é um tipo de questão. Se eu pego as questões que eu recolho o ano passado, né, fazendo esse comparativo, tem outras pautas que chegam. Então, tem muita preocupação dos meninos, né, dos jovens ali, adolescentes, falarem assim, eu quero saber quando eu estou sendo misógino, quero saber quando estou sendo transfóbica, eu quero saber se eu estou sendo abusivo com a minha namorada. Isso não aparecia, né? Então, são pautas que chegam hoje nas dúvidas ali, nas caixas de dúvidas. Então, a gente vê que vai dando toda, né, uma mudança nesse tempo, né, social, até de preocupações, porque eram temas que eram falados, mas nem tanto. Então, eram temas que eram falados. Hoje são temas que são estruturadamente ensinados, sabe? Eu acho que tem formas dos professores se prepararem, você faz esse trabalho maravilhosamente. Porque aí que você falou, não é tocar nesse assunto em uma aula. Sabe? É constante, formação. Não, e aí, sei lá, gente, senta com o professor de história e fala assim, gente, vamos identificar na história personagens que, mas a gente não sabe, porque, mas, gente, a gente pode saber pelo comportamento, pode saber por dados de pesquisas históricas, e sei lá, e eu não sei nenhum, tá? Eu tô chutando aqui, tá me vindo isso agora. Assim, olha, tal personagem de tal movimento, olha, esse aqui ele tinha esse, olha como ele foi importante em tal situação, quer dizer, fala com o professor de história, fala com a professora de português e pede para que ela encontre textos sobre isso para analisar com os alunos da forma gramatical, na matéria dela. Quer dizer, é fazer com que esse assunto, sabe, permeie todas as matérias, que é a forma de ensino correta, né, Thais? Sim, que é a proposta, né, de você trabalhar interdisciplinar o tema, isso, né, de estar presente em tudo. Então, eu trago, uma das coisas que eu aponto ali a partir da pesquisa é da importância que a educação sexual seja sistemática, um trabalho sistemático da escola, e que os professores têm que estar... Eu vou desligar aqui o meu WhatsApp. Relaxa. Deixa. Tá fazendo um pimpinho de vez em quando, relaxa, de boa, tá de boa. Aqui a gente tá em casa, relaxa. Aí, senão começa a entrar um monte de mensagem. Mas o que acontece é essa importância do trabalho sistemático, mas não pode ser também uma coisa assim, da cabeça ou de senso comum. A educação sexual ela também tem base científica, né? Claro. Fala ali na educação sexual numa perspectiva sociomoral. O que eu estou trazendo ali? A base na teoria do desenvolvimento do Piaget, né? Quando ele fala do desenvolvimento da psicologia da moralidade na criança e no adolescente, que eu saio ali da anomia na infância, passo pela heteronomia e chego na autonomia, de ter autonomia para ter decisões éticas, onde eu não me prejudique e não prejudique o próximo, né? Essa é a base ali, né, do Piaget, né? Então, a gente vai pensar nisso, não é fazer uma educação sexual por fazer sem nenhuma base científica, sem dados ou de senso comum, não, é com uma base científica, e isso requer um estudo, um preparo, uma formação, dentro de cada área, igual você falou, eu posso trazer na história, né, por exemplo, aqui no livro mesmo, eu trago a história da educação sexual. Como que surge a educação sexual no Brasil? Né? Como ela era há 100 anos atrás? A grande pergunta, assim, eu como jornalista, assim, já tem uma efetiva educação sexual ou a gente tem pinceladas?
desse tema. Houve tentativas e resistências. Então, se imagina. tenta implementar programas de educação sexual, consegue por pouco tempo, aí já se interrompe. Então, são rupturas, principalmente conforme os ideais políticos de poder e governo. Isso interfere. Então, assim, uma perspectiva, às vezes, mais higienista, às vezes, uma perspectiva mais desenvolvimento crítico, né? Então, assim, na história da educação sexual no Brasil, vai ter todo esse atravessamento. E tem um atravessamento com a história da educação moral no Brasil. Então, eu faço os dois resgates históricos, da educação sexual e da educação moral. E colocando quanto uma interfere na outra, né? Sim. Mais especificamente, o quanto a educação moral interfere na educação sexual. Né? Então, assim, eu trago esses dados históricos, porque é importante, porque a gente sabe que isso influencia. E como? Porque, na verdade, nós temos, assim, uma... Eu ia falar um termo, mas não vou causar tanta polêmica, não. A gente tem um mau entendimento, vamos dizer assim, do que é educação moral. Tem, muito grande. Na verdade, assim, eu lembro, Thaís, de casos onde os professores tentaram ensinar alguma coisa. Gente, por favor, novamente, entre milhões de aspas, diferente, e tiveram grandes problemas. Recentemente, nós tivemos um caso de uma professora na rede pública aqui de São Paulo, que numa aula colocou questões da ancestralidade. Sim. E dessa ancestralidade falou de orixás, falou de coisas de África, introduziu questões da Umbanda. Existe, cara, existe. Educação religiosa é outro papo também que daria... Ela estava dando aula de história. Eu estava dando uma aula de história. Sim, você é a história do Brasil. Você soube desse caso? Sim. E aí a menina levou para casa um desenhinho que fez nessa aula, toda orgulhosa, né? Porque criança chega em casa toda orgulhosa, né? Mostra, olha o que eu fiz. O pai foi lá querendo estapear, chamou polícia, gente. A gente comentou, não sei se comentamos aqui no Café Cultural, mas com certeza no programa da Sensorial, que eu vou usar essa entrevista para Sensorial também, não tem como. Depois eu te mando, viu, Elequim? Depois eu te mando os links. Sabe, foi lá e ele chamou a polícia para prender a professora. Felizmente a escola apoiou a professora, felizmente os outros pais apoiaram a professora, mas eu fico imaginando, Thaís, independente de polícia, o que essa criança ouviu dos pais em casa. Mas eu fico pensando, olha só, como tem mudado as coisas. Se eu pegar minha pesquisa do mestrado, que foi a de educação sexual no Fundamental 2 e ensino médio, era dentro do programa do Ministério da Saúde, tá? Então era um programa institucionalizado, que a gente passava por capacitação na Secretaria de Saúde da escola. Aí o que acontece? Nessa escola que eu atuei, né, tinha mais de 1.600 alunos. Era muito grande essa escola. Aí a gente manda o termo para os pais, explica a pesquisa, faz várias reuniões para quem autorizava os filhos participarem, uma escola pública no interior. Precisa disso, precisa ter um termo de autorização? Tem. Não. São menores eu não tenho sabendo. Aí tem a Plataforma Brasil, tem exigências ali, né, para a gente realizar a pesquisa. Então, assim, é um trabalho muito sério. Mas só 90 pais não autorizaram. Os outros 1.000... De quantos? De quantos? 1.600. Só 90 não autorizaram. Então, assim, tá bom. Mas foram 90. O que acontece? A maioria... Gente, não dá nem 10%. 90 de nada, não. Mas assim, são 90 adolescentes que não puderam participar, ter essa vivência, essa experiência, esse aprendizado. Aí, naquela época, foi isso. Eu não sei se hoje, do jeito que a gente teve tantos retrocessos, principalmente na esfera de educação sexual, talvez eu tivesse só 90 que autorizassem. As coisas mudaram muito. Porque eu percebo o quanto tem tido retrocesso. Então, por exemplo, esse projeto hoje, que é um projeto que é do Ministério da Saúde com a Unesp, ele funciona só em escola de ensino médio e superior. Na época funcionava Fundamental 2, médio e superior. E você sabe que a maioria
dos abusos e violência sexual são antes dos 14 anos. Então, é muito É importante. isso que precisa ser concatenado. Olha para a realidade, olha para a janela, olha para fora das quatro paredes e vê exatamente aonde que precisa ser encaixada essa educação. Adianta? Não, eu vou ensinar só na faculdade, só ensino superior, pós-graduação. Ali Adianta? já tá, gente, eu na faculdade eu já era casada, já tinha ficado. Então, assim, o que importa é antes. Não que a gente sempre precisa de informação. É constante. Quando começar? Sempre. Quando a criança chega ali com 3, 4 anos e começa a perceber que um corpo é diferente do outro e vem perguntar, como que eu respondo? Então, assim, esse livro é muito voltado para pais, educadores nesse sentido, de que a educação sexual ela começa desde sempre. Quando a mãe fica grávida e a criança quer saber como que o bebê foi parar ali na barriga. Né? Então, a educação sexual... E também, quando a gente pensa, principalmente a preocupação hoje com os níveis de pedofilia que são alarmantes, absurdos, a criança tem que saber, olha, eu posso ir no colo de quem? Quem pode me trocar? Eu posso trocar de roupa na frente de quem? Desde pequenininha, menina e menina, gente, porque a pedofilia não é só para meninas, é para meninos. O número de pedofilia em meninos é muito grande também. Então, precisa ser falado, só que é menos denunciado ainda, porque existe uma vergonha dos meninos em denunciarem, né, por causa do machismo estrutural. Então, assim, tem um amigo meu que ele tem uma ONG que trabalha só com o cuidado de homens que sofreram violência sexual na infância e adolescência, e tem muita gente. Então, assim, precisa, até aquela musiquinha, aqui eu posso pôr a mão, aqui não. Então, são coisas, assim, importantes. A parte íntima, quem cuida, é só quem... Então, assim, a educação sexual é desde sempre. Desde quando começam as primeiras dúvidas, questionamento e tudo mais. Na verdade, olha, você me lembrou, eu fiz uma vez um trabalho junto com um grupo da qual eu participo. Era uma peça de final de ano e a organização falou que ia levar crianças de 2 instituições para que a gente fizesse um trabalho festinha de final de ano para eles, uma brincadeira, aquela coisa toda. Então tinha uma de crianças abandonadas, simplesmente foram abandonadas pelos pais, e tinha uma de crianças que sofreram abusos. Então, tivemos toda uma preparação, como lidar com essas crianças, a questão do toque, né? Como chegar nessas crianças. E aí chegou um primeiro ônibus, um micro-ônibus. E desceram lá crianças de 12, 14 anos, já adolescentes. Eu falei, chegou o pessoal que sofreu abuso, aí toma cuidado. O cara falou, não, esses foram os abandonados. O outro micro-ônibus que chegou com as crianças que sofreram abusos eram todas crianças, meninos e meninas, 6, 7, 8. O mais velho acho que tinha 10 anos. Mas eu olhei aquilo, eu juro que eu travei alguns segundos, eu travei. Sim, trava. Eu fiquei imaginando como que uma criança de 6 anos, e aí você olha para uma criança de 6 anos, sabe? Você tenta entender. Você fala assim, não, deixa eu ver que tipo de desejo pode ser sentido por uma criança de 6 anos. O único desejo que tem é carinho. O único desejo que tem é querer fazer ela sorrir naquele momento. Cuidar, proteger. Não cabe. Não cabe. Eu juro, desculpa, eu estou com 60 anos de idade, já jornalista, já vi coisa demais nessa vida. Mas isso eu não consegui entender. Eu não consegui entender como alguém pega uma criança de 6 anos. Não, é muito impactante, porque eu fico pensando, e normalmente é dentro de casa. Sim. Conhecidos. Sim. Por isso que é importante, né, saber disso. Eu lembro que me impactou foi no doutorado, que eu fiz as entrevistas ali, né? O meu doutorado foi sobre educação de crianças e adolescentes intersexo. E eu entrevisto ali pessoas intersexo adultas, né, que já eram ativistas até intersexo, pais, mães, familiares, médicos, líderes religiosos, sobre a temática. E aí, quando eu começo a tabular os dados dos relatos das entrevistas dos adultos intersexo, eu tive que parar, porque eu me dei conta, tabulando os dados, que todos tinham sofrido violência, abuso sexual na infância ou na adolescência. Todos, 100%. Por curiosidade
de vizinhos e parentes. A criança tinha um genital diferente. Deixa eu ver. E assim, eu parei, aquilo me impactou, principalmente por ser mãe. Imagina. Eu parei, eu fiquei 2 semanas chorando, porque eu li, assim, eu fiz as entrevistas, mas uma coisa é que você faz cada entrevista e depois, na hora que você senta, você vai tabular por questão, e aí você fica lendo e repetindo aquilo, e escutando a gravação. E aí eu fiquei assim, eu tive que parar, um tempo, porque foi muito impactante você ver, assim, a crueldade do ser humano. Então, assim, tinha um relato, tinha desde relato ali teve médico que abusou, teve vizinho, teve parente, teve um que o pastor da igreja, entendeu? Então, assim, e os detalhes ali dos relatos. Então, para mim, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Todas as áreas. Eu estou falando aqui de casos reais, casos que existem, para que as pessoas possam ouvir e pensar no assunto. E assim, eu pensei, quer justificar a culpa ainda da vítima, porque o corpo dela é diferente. Né? Então, assim, sempre culpabilizando a vítima. Igual culpa a mulher por um estupro, porque ela estava com roupa curta. Ela estava de mini, mas também só sai com esse decote. Olha o tamanho do decote. Estava pedindo esse negócio. Ou uma menina de 12 anos que fica grávida e aí o cara pega e fala, ai, mas ela tem 12 anos, mas já era uma mulher. Você não sabe, ela é uma mulher. Não foi o primeiro, não foi o primeiro. Eu já escutei dentro do jornalismo. Mas eu não fui o primeiro dela. Cara, não interessa se foi o primeiro ou o 15º. Então teve outros estupradores antes, né? O que interessa é o ato. Você tocou num ponto, Thaís, que é extremamente delicado, e aí, deixando claro aqui o respeito que nós temos por todas as vertentes religiosas, por favor. Mas a questão religiosa também é importante a gente focar nisso, né? Porque nós temos visto um crescimento do papel da igreja, da questão da religiosidade nas famílias, principalmente em periferia, tudo. E não são todas as religiões que aceitam, respeitam ou que têm como falar, que acolhem isso. A gente vê depoimentos de padres, pastores, pais de santo, mestres, xamãs, todo mundo, tá, gente? De todo mundo. Às vezes dizendo assim, o papel da mulher é ficar em casa. Sabe? Ou não, sabe? Deus fez homem e mulher. Não... Gente, então aquela pessoa que nasceu intersexo foi feita por quem? Se não foi por Deus. Me fala. Vai. Então, quer dizer, precisaria também chegar, sabe? Eu acho que chegar nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nas mesquitas, em todos essas questões, na questão religiosa, para que os líderes religiosos consigam repassar, sabe, para a sua assistência, para a sua audiência, não sei como as outras religiões falam. Mas sabe o que é engraçado? Eu acho, assim, em relação à questão intersexo. É biológico, certo? Então, eu tenho hoje tanto uma associação, né, que é a Associação Brasileira Intersexo, que eu fundei, sou presidente, e também tem o Instituto Jacob, que é outra instituição que eu cuido também, que assiste também pessoas intersexo. O que acontece? A gente, por ser uma questão biológica, a gente recebe pessoas de todas as religiões. A gente tem mais de 2 mil atendimentos, tá? E de todos os partidos e tudo mais. É diferente a questão intersexo do que a questão trans, nessa questão religiosa. Porque a questão intersexo, a gente escuta o quê? Até de líderes religiosos, né? De todos. Quando eu falo líderes religiosos, estou falando de padre, pastor. Todo mundo. Não estamos especificando ninguém. Eu escuto o quê? Até de visões mais conservadoras. Não, Deus fez essas crianças assim, tem um porquê e nós temos que cuidar. Eu não tenho essa resistência, porque, por exemplo, se tem com criança trans, que vão falar, não, isso é uma questão ideológica, ou isso é uma questão pessoal, que normalmente lavam as mãos e falam, é uma questão pessoal, uma questão da família, não é nossa, né? É o que eu escuto. Então... vamos dizer assim, é um pouquinho menos grave, né? Vamos dizer assim.
A gente tem aquela justificativa também dessas cirurgias plásticas nas crianças intersexo, de Deus fez homem e mulher, então isso aqui é uma anomalia, é um erro, e a gente tem que operar. Ou o pai e a mãe pecou, né? Tem essa visão também. Tem desde o de que vai falar, que acolher e falar que Deus fez assim, temos que acolher todas as pessoas, assim como tem religiões que acolhem também pessoas trans. E a gente vai ter também outra visão de que não, isso é um erro. Ou é incrível que em todas as religiões. Deus errou, né? Deus errou. Em todas as religiões. Vai falar, então é que o pai viveu em pecado, essa criança nasceu assim, a mãe fez alguma coisa errada, então essa criança é um castigo para ela mudar. Ou já havia até em visão espírita, está reencarnando um espírito que fez coisas muito ruins no passado, por isso que nasceu assim. Então, lidar na esfera religiosa, ela é muito singular também, porque nas mesmas religiões a gente vai ter argumentos muito diferentes. Sim. Uns que acolhem e outros que têm preconceito e excluem. E que, agora, Thaís, você entendeu? Eu acho que eu quis abordar essa questão. Professores, a educação que é importantíssima, a família precisa entender, a medicina precisa entender, para não chegar com essa coisa, então agora a gente vai fazer uma cirurgia aqui, não vai fazer nada de cirurgia. Resolveu o problema. Resolvemos. Outro. A questão religiosa é uma questão importante hoje em dia, isso está muito na pauta, as famílias estão ouvindo muitos líderes religiosos e precisam, entendeu? Eu acho que assim, é uma questão que precisa ser colocada em vários níveis. E o teu livro, o teu trabalho, o que você faz, precisa chegar na rua. Precisa chegar nas escolas, precisa chegar nas faculdades, precisa chegar nas empresas. Como que as empresas, o pessoal de RH que faz contratação, sabe, vai lidar com isso? Eu fico imaginando, né, na hora de preencher ficha de emprego, tá lá, né, homem, mulher, não, é masculino ou feminino? Não. Eu prefiro não responder, né? Prefiro não responder. Qual foi a posição salarial? Não tenho, prefiro não responder. Eu lembro assim, eu tenho uma amiga, que é a Dione Freitas, que eu escrevi o livro 150 Variações Intersexo, ela é uma mulher intersexo, ela é XXY. E o que acontece? Quando eu tive meu filho, eu quis conhecer adultos como ele para saber se eu estava fazendo certo. Claro. Então, ela foi uma das pessoas, primeiro que eu conheci, hoje é minha amiga, de uma frequentar a casa do outro, somos amigas. E eu fui acompanhar ela uma vez que ela tinha que fazer uma ressonância pélvica, justamente em relação ao tratamento dela ali por ser intersexo. E ela veio para São Paulo, ficou na minha casa, eu fui acompanhá-la para fazer a ressonância. E aí pegou essa ficha para preencher ali da ressonância, desde que você tem alergia ao contraste, não sei o que, aí tinha essa pergunta. Masculino, feminino, ela, Thaís, e agora? Porque eu tenho que ver o outro órgão, que ela tinha que ver, eu acho que se tinha próstata, mas ela é uma mulher, então ela tinha vagina, mas aí tinha órgão que ela tem, outros que ela não tem, e não se enquadrava naquilo ali. E ela, e agora? Eles vão fazer o exame e não tem na ficha, será que vai ter alguém que eu posso falar? E assim, a ficha não tinha nada ali. E aí ela entrou para o exame, eu não podia entrar junto, eu desesperada, também querendo falar com algum médico para explicar. Aí eu sei que ela entrou para esse exame e nunca mais saía, eu nunca vi alguém ficar tanto tempo numa ressonância. Aí eu fui perguntar dela, eu vi a equipe passar aí, voltar, eu pensei, aconteceu alguma coisa, né? Porque tá demorando. Depois que ela saiu... máquina, né? Alguma coisa rolou lá. Não, eu pensei, ou alguma coisa do corpo dela mesmo, né? Claro, não, preparar uma cirurgia que ela fez já de adulta, que deu problema na cirurgia, ela precisava refazer. E ela, Thaís, você não sabe o que aconteceu, que ela falou que ela ficou com dó das técnicas, das enfermeiras. Desses exames de ressonância, é igual um exame ginecológico, às vezes tem que fazer um exame de toque, alguma coisa. Foram fazer um exame e, nossa, moça, você é virgem, né? Ela, não, é que meu corpo é diferente, então a minha vulva é mais curta, minha vagina é mais curta, não sei o quê. Daí que ela pôde explicar, daí foram chamar, por isso que demorou, então foram chamar um especialista, a pessoa acha que estava em casa, aí o médico teve que ir lá. Tem que chamar o diretor do hospital, tem que chamar... sei lá. Então, simplesmente porque as fichas são muito fechadas, podia pôr ali quais órgãos você tem, sabe?
Quais órgãos? Isso porque ainda estava presencial. Eu fico imaginando que hoje em dia é tudo online, preencher uma ficha, aquela coisa assim, né? Tá lá, masculino ou feminino? Não, não sou. Daí você dá continuar, não precisa responder aquela pergunta, senão você não continua o processo. Você tem que pôr qualquer coisa para continuar. Que é o que acontecia na certidão de nascimento, como o meu filho nasceu. Tinha masculino, feminino, pronto. Aí o sistema é digital. Não saiu a certidão por causa do sistema de TI do Brasil, porque exatamente. Tem que esperar. Daí não sai o CPF, não sai o CPF, a certidão, não sai o quê? O cartão SUS. Aí uma criança cardíaca com doença rara, intersexo, não tinha direito a cartão SUS, não tinha CPF, não podia fazer convênio, não tinha direito a acesso à saúde a nada, por causa do sistema. Do sistema digital de TI. E aí, não pode tirar carteira de motorista, porque não tem CPF, não pode tirar carteira de motorista, né? Não pode tirar título de eleitor. Aí não tem o direito, todo cidadão tem o direito ao voto, menos o seu filho, tá? O que é isso? Aí você anda ali de 2016 até 2021 para finalmente conseguir desburocratizar esse documento. Aí sai hoje o RG, a certidão de nascimento, cartão SUS, mas não sai o CPF. Por que a gente não conseguiu o CPF? Por causa da aposentadoria, tem que mudar o sistema previdenciário. Porque só tem aposentadoria para homem e mulher, vai quebrar o sistema, previdência, eles vão aposentar como? Vai. Esse filho que vai quebrar a previdência. Achamos o culpado pela quebra da previdência no Brasil, aqui, ó. É o filho da Thaís, olha que delícia. Gente. Então, assim, aí ficou, aí tá correndo aí o processo CPF, foi, a Receita Federal tinha aprovado há 2 anos atrás, mas o presidente não sancionou. Por isso que eu falo, é muito estranho, porque às vezes as pessoas falam, é pauta de direita, é pauta de esquerda. Não é. Quando se fala de pessoa intersexo, é uma negação de direito para todo lado. Para todo lado. Eu acho que é uma ignorância. Existe uma ignorância. E quando a gente fala ignorância, não é xingamento. Ignorância é falta de conhecimento, falta de informação. E a falta de informação leva a uma não ação. As pessoas não querem mudar porque as pessoas não entendem, porque não têm informação, porque não têm capacidade. Aí foi para a segunda instância. Aí ganhou em segunda instância. Mas fica aquela coisa, sabe? Não era mais fácil, do mesmo jeito ali que super rápido, quando um influencer igual o Falcon pega e fala da questão da sexualização da criança, em uma semana muda o estatuto da criança e adolescente, mas a gente está há quase 10 anos falando que criança intersexo sofre mutilação, cirurgia desnecessária, não tem documento, fica sem CPF, aí vai matricular na creche, que tem que fazer o CPF, senão a creche não aceita, não tem RA. E aí tem que ir na Receita Federal, aí o que a Receita Federal fala? Vocês querem educar como menino ou menina? Aí o pai e a mãe têm que escolher se quer menino ou menina para ter o documento. Então é surreal. E acaba escolhendo, né? Acaba escolhendo. Falta de boa vontade política, era só incorporar no Estatuto da Criança e Adolescente, mas eu já fiz um monte de reunião. Não. Mas vai conseguir. Eu tenho certeza. Gente, a gente aqui em rádio, se for em rádio a gente tem tempo, já estouramos, o programa é duplo, aqui não tem como. Não. Mas vamos dar o serviço, que o que importa, senão ele aqui mata a gente também. Thaís, me diz uma coisa, aonde que as pessoas podem encontrar o livro Educação Sexual numa Perspectiva Socioemocional? Sociomoral. A gente pode... Perdão. Uma perspectiva sociomoral. Na rede de livrarias da Scortese, também, nas maiores livrarias, tem na Martins, tem... gente, tem no meu site também, que é thaisemília.com. A gente vai dar esse serviço, a gente vai falar daqui a pouco isso. Tem na Amazon também, deve ter na Amazon também. institutojacob.com.br também. Aí tem o livro físico, aí tem o e-book também. O e-book está na Google Play, na Amazon. Eu sei que no Magazine Luiza também tem. Está em tudo. Está em tudo. Agora, importantíssimo. Ali no Google, o que acha? Importantíssimo, prestem atenção, Thaís. Como que te encontra nesse mundo sem porteira para conversar contigo, para entender, para que as pessoas, independente... eu não conheço ninguém. Você se conhece, gente. Isso é para a gente se conhecer, para sermos pessoas melhores. Como que acha a Thaís Emília nesse mundão? No meu site, que é o www.thaisemília.com.br, também o site institutojacob.com.br,
Rede social, @ThaísEmíliaSantos, tá? E tem o meu com o meu marido, que também tem um trabalho também bem específico em relação a essas questões, que é @ThaísBeto, e tem o canal no YouTube também, que é Thaís Beto. Ah, que maravilha. Tem bastante rede, gente, é fácil. Ou seja, dá para te achar. Não basta do mínimo de boa vontade que dá para te achar. Se eu achei, todo mundo acha. Thaís, acima de tudo, parabéns. E acima de qualquer coisa, muito obrigado. Obrigado pela tua... Não é pela entrevista, amiga. É obrigado por você existir. Obrigado por você ser como você é. Pela tua força, pela tua energia, por como você lidou com todas as adversidades que foram colocadas e cresceu. E hoje ajuda pessoas a crescerem. Ajuda pessoas a serem pessoas melhores. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa de você. A gente precisa do teu trabalho. A gente precisa divulgar o teu trabalho. Ajudar você em cima de si. Eu sei que aqui a gente pode ser pequenininho, mas se a gente conseguir uma gota a mais nesse copo, valeu muito você estar aqui. Agora sim, obrigado pela tua presença. Mas eu que agradeço de ter pessoas como você, aberto, né, ao diálogo, às temáticas todas, né, e de estar aqui, de trazer, né, não só a minha voz, mas eu acho que na minha voz vem várias vozes, né? Sim. De várias mães, de várias pessoas também, né? Tanto pessoas autistas, pessoas intersexo e tudo mais. Que maravilha, que maravilha. E, amiga, querendo voltar, vai lá, eu quero mais bater papo com aquele italiano maluco lá, tem mais coisa para falar, você, teu marido, teus filhos, teus pacientes. Vem, traz aqui, vem para cá que eu abro o microfone e câmera para você a hora que for. Tenha certeza disso. Elequim, fala com essa mulher e traz mais essa mulher pra gente, Elequim. Tá, obrigada. Obrigado a você. E a você que escutou mais essa edição aqui do Café Cultural, essa edição enorme aqui, vai ser 2 programas, que eu vou jogar na Rádio Sensorial também, depois eu te falo, Elequim. Muito obrigado, consciência e amor. Juntas as duas coisas que a gente vai conseguir construir um mundo muito melhor. Um grande abraço, a gente volta já já. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Thaís. Obrigada. Tchau.